Bom dia a todos, muito obrigado pela presença e, obviamente, muito obrigado ao professor Lucas pela presença, pela disponibilidade de fazer a palestra. E o professor Lucas vai falar um pouquinho sobre decisões estratégicas através da engenharia de dados e Big Data. O professor Lucas, ele tem uma formação em biologia, não é, professor? E especialização Sou em matemático. bioinformática? Eu sou matemático. Matemática, né? É o contrário, é o inverso do que eu sou. Pois, Você estudou matemática e depois foi para a parte de informática, certo? Eu exato. fiz o caminho inverso. Inverso não, fiz computação e depois. Bom, professor Lucas, muito obrigado e a palavra é sua. Perfeito. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado por todo mundo que está presente aqui hoje também. Então, hoje, claramente, obrigado ao convite, né? Recebi o convite de todo mundo para participar do Congresso agora da Pós. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre decisões estratégicas em engenharia de dados e Big Data. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a linha de pesquisa, que eu acho que é legal também vocês conhecerem um pouco a respeito do que seria a bioinformática, onde a gente usa muito a parte de análise de dados e também a parte de análise de dados em si, em saúde e outras áreas. Então, eu, especificamente, né, trabalho com análise de dados ômicos em estudos de câncer, farmacologia de rede também, simulação do metabolismo celular. Esses estudos de câncer envolvem muita parte de identificação de mutações, identificação de genes expressos, integração de dados ômicos, que é você verificar como tem essas distinções entre níveis celulares e moleculares, o que tem em um grupo de estudo, por exemplo, tratado de controle. Mas eu também trabalho bastante com simulação do celular, que seria você simular no computador o metabolismo do ser humano, de uma levedura, de uma bactéria, e fazer modificações genéticas. E a gente verifica em sílico, né, usando o computador, o que nós observamos no final. Mas eu também trabalho com análise de dados e desenvolvimento de ferramentas. Tá? Então, quem quiser me enviar um e-mail, esse é meu e-mail, lucas.miguel@usp.br. E eu trabalho com bastante análise de dados em saúde, e machine learning, aprendizado de máquina e bioinformática. Então, para a gente começar um pouquinho hoje, eu vou falar um pouquinho sobre Big Data, primeiramente. Né? Então, por que Big Data é importante, de onde ela surgiu, por que ela tem esse nome e as análises que a gente pode fazer com ela. Gostaria de começar falando sobre os dados que todos nós possuímos, que são os dados que vêm do DNA. Não sei se vocês sabem, mas toda molécula, né, nossa, ou aqui toda célula nossa, ela é composta por DNA, que é a informação que está nos nossos cromossomos, e se a gente pegar todas as bases nitrogenadas e esticar essa molécula de DNA, nós alcançamos aproximadamente 2 metros. Já seria uma grande quantidade de informação genética sua ali. Além disso, também, a gente é formado por quase 38 trilhões de células. Então, se a gente pegar 38 trilhões de células e multiplicar ali por 2 metros, a gente chega mais ou menos em 74,4 trilhões de quilômetros. Olha a metrogenética dentro de você, que isso é suficiente para ir e voltar, por exemplo, de Plutão 5 vezes. Então, se você pegar ali Plutãozinho em relação à Terra, você consegue ir voltar 5 vezes só com a sua informação genética ali dentro. Então, já é uma grande quantidade de informação só sua que está presente ali. Isso na bioinformática é super importante porque a gente consegue levar isso para muitas informações a respeito de um organismo só. Então, imagina só que eu tenho um estudo aqui, onde eu tenho o DNA, o RNA de uma pessoa, eu posso colocar isso numa máquina chamada de sequenciador, e ele me fornece um arquivo, onde está a sequência de DNA da pessoa ali. E esse arquivo, para uma pessoa, tem quase 25 gigabytes de dados. Então, para vocês terem a noção, a ideia de quanto que isso é. Para uma pessoa, se você faz experimento com 1.000 pessoas, ou 14 mil pessoas, ou até 100 mil pessoas, imagina quanto de dado, quanto de HD você tem que ter para armazenar esse arquivo para fazer as nossas análises bioinformáticas. Então, em si já é uma grande quantidade, um grande volume de dados que surge ali. E é um dos ramos, né? A gente tem a computação, claro, a computação em si, ela tem o ramo em diversos momentos, mas especificamente a bioinformática também trabalha com um grande volume de dados. Além disso, por exemplo, as informações genéticas elas são aplicadas em diversos lugares, de diversas maneiras possíveis. Por exemplo, alguns cientistas já até reproduziram filmes no DNA, onde eles pegaram, nesse caso, se não me engano, era um fungo especificamente, e a linhagem progenitora desse fungo, ele conseguiu transferir essas informações usando o DNA. E por que o DNA é tão importante? Em relação à computação, a gente tem dois possíveis
tipos de dados na computação que são 1 e o 0. Basicamente, a gente usa para demonstrar um tipo de arquivo. Já com DNA, a gente consegue aumentar isso para 4. Então, a gente tem a adenina, citosina, timina e o guanina, que são os ATCGs, os nossos nucleotídeos bases. Então, a gente consegue transmitir mais informação. E as pessoas até já tem muitos estudos onde falam de que a gente deveria usar o DNA, a base de dados do DNA, para a gente transmitir informação, em vez, por exemplo, de usar a base computacional. Ele já foi usado também, por exemplo, para criptografia, usando a parte do DNA, que tem a ver com a parte da complementariedade do DNA ali, que isso forma-se a chave pública e a chave privada. A gente também tem essa parte de usar o DNA como storage, que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui na humanidade, até 2025, ano que vem, a gente vai produzir 33 zettabytes de dados. E isso, se a gente for usar o DNA, por exemplo, imagina zettabytes de dados em HDs. Eu perco informação, nem sei quanto que é isso. Mas em DNA, se a gente somar as informações em DNA, isso seria somente o tamanho de uma bolinha de ping-pong. Então a gente consegue, se a gente pegar essa bolinha de ping-pong e colocar a quantidade de DNA ali dentro que cabe nela, a gente consegue colocar todas as informações, 33 zettabytes de dados só nessa bolinha. Então, para vocês verem que isso é informação genética, também é super importante. A gente consegue transmitir informação a partir dela. E essa brincadeira de trabalhar com muitos dados, a gente tem a bioinformática para fazer isso. E até, por exemplo, é bem legal que também já tem uma câmera biológica. Esse artigo do ano passado, se eu não me engano, que eu li ele, achei bem divertido. Você consegue ter essa informação biológica, essa câmera biológica, usando imagens diretamente do DNA, onde você consegue reproduzir informações a partir do crescimento de celulares. Então, também é usado bastante disso. O DNA é conservado, então ele consegue ter informação reproduzida. A gente consegue fazer isso. Mas, né, a gente está falando um pouco mais de computação aqui hoje, e existe um site, que é o Data Never Sleep, ele está produzindo dado desde 1.0. Então já são 11 anos produzindo e colocando estatísticas a respeito de dados. Quem quiser entrar no site domo.com, basta você entrar lá que você vai ver o quanto de dados que a gente consegue produzir hoje em dia em 1 minuto. Ele até colocou aqui, por exemplo, né, o crescimento populacional aqui da internet. Em 2013 a gente era 2,1 milhões de pessoas acessando, bilhões de pessoas acessando o site, e hoje em dia já são 5,2 bilhões de pessoas, pensando que a gente tem esse ano passado, né, a gente atingiu, na verdade, 8 bilhões. Então a gente tem ali um grande volume de dados de pessoas acessando. Mas o Domo, em si, ele mostra para a gente esse acesso que tem das pessoas, quanto de informação é produzida em 1 minuto por dia. Esse aqui é o Domo do ano passado, 2023. Então, por exemplo, você pode ver que foram enviadas em 1 minuto 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp, aqui, por exemplo. Deixa eu até colocar o pointer aqui. Então, foram 41,6 milhões de mensagens, foram 6,3 buscas no Google. Aqui embaixo, cada pessoa produziu 102 megabytes de dados. Se a gente for pensar no Instagram, foram enviados ali 694 mil Reels em DMs. No ChatGPT foram usados 6.944 prompts deles em 1 minuto. Então, é muita informação sendo passada em 1 minuto. E acho que esse é o principal detalhe. A gente tem que pensar a respeito de como nós vamos elaborar essa informação, como a gente vai, se a gente for pensar nesse grande volume de dados, né? Computadores tradicionais não conseguem fazer isso. A gente não consegue utilizar algoritmos tradicionais para fazer isso. A gente não consegue utilizar processamento usuais, que são lineares, para fazer isso. Então, a gente tem que pensar em uma nova estratégia para lidar com tanta informação, e o processamento tem que ser rápido, porque as pessoas e as empresas e todo mundo precisam de respostas rápidas para determinados momentos. E é isso que surge o Big Data. Então, quando a gente tem esse grande volume de dados, ele tem que ser rápido, tem que ser um processamento otimizado, também complexo, a gente não pode usar métodos tradicionais para a gente fazer isso. Então, a gente tem que sempre enfrentar o crescimento humano. Ele surgiu de uma maneira exponencial depois que surgiu a tecnologia. A gente vê que há 10, 20 anos atrás, a tecnologia era totalmente diferente. Então, hoje, todos os processos que são utilizados não eram utilizados há muitos anos atrás. Isso quando fala de tecnologia. Uma das coisas que são, teoricamente, difíceis para trabalhar com tecnologia é que você precisa estar sempre atualizado. Sempre que você se atualiza, daqui 2 anos surge uma coisa nova, você tem que aprender de novo. Tudo por causa disso. Esses problemas que a gente não enfrentava antes agora existem,
e a gente precisa de uma maneira de dar conta disso. E já foi aplicado o Big Data em diversos momentos. Eu vou trazer 4 tipos para vocês, mas existem vários para vocês. Por exemplo, um que a gente sempre usa muito hoje em dia é o desenvolvimento de novos produtos. E quem faz muito isso, que eu vejo, né, é a Netflix, que ela depende dessa demanda do cliente. E acho que vocês já viram, até você está no Netflix lá, do nada surge um filme legal, muito parecido com o que você deseja, ou uma série muito parecida com o que você deseja. O Google também faz isso, muito com o desenvolvimento de novos produtos, focado no usuário, aqui no caso. Então, quando a gente tem essa relação de modelagem com o que você quer hoje em dia, mas sempre levando em consideração o que você usou no passado. Então, se você mudar de gosto, por exemplo, a Netflix demora um pouco para otimizar o algoritmo dele. Então, essa predição de novos produtos, o que você deseja, o Google também, ele pode perceber sobre sua busca, o que você está desejando hoje em dia, e pode para você predizer esses novos produtos e serviços que você deseja. Então, esse desenvolvimento de produtos para exclusivamente da demanda do cliente é muito utilizado também usando Big Data. Porque, como eu falei para vocês, imagina quanto de busca a gente tem lá atrás. Então, isso é super importante. Na parte também da manutenção preditiva, as empresas mecânicas usam bastante isso para, dependendo dos dados que a gente tem de uso do carro, ano do carro, modelo de equipamento, registro de sensor, toda essa parte, mensagem de erro, temperatura, tudo isso a gente consegue fazer uma predição a respeito de falhas mecânicas. Ford usa, Hyundai usa, GM usa, todo mundo usa a parte de análise de dados para predição de manutenções. Então, isso também é uma das grandes coisas que a gente tem. Quantos carros existem no mundo? Quantos clientes cada um tem? Para cada um deles, você tem que vai usar uma planilha de Excel, por exemplo? Não. Então, você também precisa fazer isso de maneira eficiente. Também para otimizar a experiência do cliente, utilizando, por exemplo, o registro de diversas maneiras. Quem usa muito a experiência do cliente é o Google. Como o Google, né, e até mesmo a Meta, já que ela tem a Meta, ela tem acesso ao Facebook, ela tem acesso ao WhatsApp, ela tem acesso ao Instagram, ela tem acesso a diversos modelos de dados para vocês, e isso ela utiliza essa parte de interações entre esses bancos de dados, pensando na experiência do cliente. Tá? Então, visitas na web que o Google usa, interações com sites, tudo para maximizar essa parte de entrega para o cliente. Então, a experiência do cliente é uma coisa que as empresas hoje em dia de marketing usam demais. As pessoas já até chegaram a contratar em alguns momentos para trabalhar com a parte de marketing, fazer predições, fazer uma análise exploratória simples, mas ainda assim pensando na parte do cliente. E por último, vou falar com vocês um pouquinho aqui, a parte da fraude e a conformidade também, claro. Eu até vou comentar para vocês um pouco lá embaixo, depois a gente chegar na parte de aprendizagem de máquina, a respeito desses padrões. Quando a gente utiliza padrões que indicam fraudes, cada banco tem um tipo de padrão especificamente. Então, esses padrões também podem ser utilizados para... Quando a gente tem um monte de cliente no banco também, e a gente não sabe especificamente o perfil de cada cliente, a não ser que a gente sabe o seu CPF, quanto você tem na sua conta, mas também a gente tem a parte de aplicações, ou até a parte que você pode falar para o banco como que você é, e a partir disso ele consegue construir esse modelo antifraude sua. Se você está acostumado a usar o seu cartão no mercado, no banco, no posto de gasolina, e do nada você utiliza num site mexicano, por exemplo, aí ele sabe que está fora do seu padrão e isso diz que é uma fraude. Pensando em toda essa parte do Big Data, a gente chega nos 7 Vs do Big Data, que hoje em dia começou sempre com, acho que lá atrás, em 2014, eram 4 Vs, depois aumentou para 5, e hoje em dia a gente chega em 7. A gente pensa na variabilidade, que a gente tem diversos tipos de dados, então a gente tem que trabalhar com diversas fontes de dados, isso faz com que você tenha um conhecimento diferente de cada uma deles. A parte da veracidade, onde você consegue validar os seus dados, que você identifica nas predições ou até na demanda de cliente, você consegue validar, porque a gente tem muitos dados, então essa parte de validação é super importante. O valor, nós vimos até, se vocês acompanharem a mídia, vocês observam que existem venda de dados, então existe um valor muito grande nos dados hoje em dia. Quem nunca teve um dado que foi exposto em algum momento, né? Então, o valor também é associado a cada dado do cliente, principalmente. O volume, não preciso nem falar que o volume é super gigante. A velocidade de processamento tem que ser alta para a demanda que a gente tem. A parte muito importante é a visualização de dados. Existem cursos para isso e é um dos grandes ramos que eu gosto de seguir na análise de dados, é a visualização de dados. A gente usa cores eficientes e gráficos também.
e a parte da vulnerabilidade. Quanto mais dados a gente tem, maior a vulnerabilidade. E as empresas têm que ficar muito atentas com isso também, alinhando mais com a lei LGPD, que surgiu recentemente, faz 5 anos. Pensando em tudo isso, a gente tem a parte dos profissionais que surgiram a partir de cada um deles. Eu vou falar dos 4 principais, tem outros também, mas são os 4 principais. O primeiro deles é o cientista de dados, que é essa habilidade do conhecimento que ele tem sobre diversas áreas. Isso, normalmente, o cientista de dados ele faz uma combinação de estatística com computação. Ele tem que saber um pouquinho de tudo, então ele consegue tirar esses insights muito valiosos a respeito do dado. É isso que faz essa parte do cientista de dados. Já o engenheiro, por exemplo, que é uma parte da minha palestra, que é engenharia de dados, ele vai toda a parte de arquitetura, banco de dados, processamento, o sistema por trás do Big Data. E ele é a parte, eu digo, que é o coração da análise de dados. E sem um engenheiro de dados, você não consegue proceder, você não consegue, quando você vai receber seu dado, por exemplo, ele já foi totalmente filtrado pelo engenheiro, já foi todo manipulado pelo engenheiro, já foi até sistemizado pelo engenheiro de dados. Então fica muito mais fácil para você fazer as análises computacionais. E muitos cientistas de dados, e até as empresas hoje em dia não conhecem essas distinções, e o cientista de dados ele entra como engenheiro de dados, mas ele ganha como cientista de dados, até o contrário. Tá? A gente tem também o arquiteto de dados, que é projeto basicamente de report e projection. A gente tem o engenheiro de arquitetura geral sobre seus dados. O arquiteto de dados normalmente está dentro do engenheiro de dados, ali, tá bom? Mas ele faz uma coisa totalmente externa, onde faz do processamento geral. O engenheiro pode saber processar, usar as ferramentas, mas é o arquiteto que faz toda a parte de projeção, de uso de máquina, eficiência e tudo mais. E o analista? O analista ele vai realizar a análise em si, né? E ele vai tomar as decisões apoiadas ali junto com os cientistas de dados. Então a gente tem esses 4 grandes ali, que são essas partes das compreensões. Né? O analista de dados normalmente ele tem um modelo especificado pelo cientista, ele utiliza a análise estatística do modelo para fazer as análises, ele observa padrões, toma insights, ele também faz a parte de visualização de dados muitas vezes. Tá? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que um cientista de dados é o cara que faz tudo. Você faz de tudo um pouco. Porque o cientista de dados em si, ele pega um pouco das outras 2 abordagens, tanto do analista de dados, que é o Data Analyst, e o Data Engineering, ele faz um pouquinho dessa parte. Mas o que o Data Scientist faz, de mais especificamente, é a comunicação. Ele sabe utilizar a comunicação, que é a parte da visualização de dados, mais eficiente que os outros 2. Tá? O engenheiro de dados faz a parte de Software Engineering. O Data Analyst, que eu gosto de trabalhar bastante também, a parte de algoritmos e estratégias, estatísticas. E o cientista de dados, a parte mais de comunicação, mas ele mistura um pouco de tudo. Né? Eu vou falar para vocês, ele tem que saber um pouco de tudo para saber aonde aplicar, o que aplicar, se está sendo correto feito. Pensando nessa parte dos profissionais, cada um deles precisa entender um pouco, né, a respeito do que a empresa deseja. E é por isso que a gente chega na parte da estratégia de dados. Quais são as estratégias presentes que a gente tem hoje em dia? Eu vou falar um pouquinho para você sobre o espectro da estratégia de dados e algumas tecnologias também que a gente utiliza. Bem, para começar essa parte, eu particularmente, gosto de dividir em 2 estratégias. A estratégia defensiva e a estratégia ofensiva de dados. Tá? A defensiva, ela tem a parte mais de segurança, regulamentação ali, tá bom? Então, as pessoas, as entidades contratam a parte de dados para fazer essa parte de segurança, governança, regulamentação em relação ao perfil das pessoas. Já a ofensiva não, ela quer uma parte mais competitiva e rentável pensando no dinheiro. Eu quero otimizar essa parte da minha produção, eu quero otimizar, até demitir pessoas pensando na minha objetividade. Então tem esses 2 tipos basicamente aqui. As atividades, então, da defensiva, ela vai mais para a parte de armazenamento, acesso aos dados, a extração, que é onde entra mais a parte do engenheiro de dados e do arquiteto de dados ali. É onde eu vejo muito mais pessoas trabalhando na parte de aquisição de dados facilmente. Já a parte ofensiva, não, trabalha mais com o cientista de dados e analista de dados, onde tem a parte de modelagem, visualização, transformação de dados. Então tem essas 2 grandes diferenças. Em relação à gestão de dados, que é uma coisa que a gente vai falar já já, um é mais controlado e outro é mais flexível. A gestão de dados é super importante porque a gestão ela é a maneira mais objetiva de você manipular o seu dado. E onde você vai armazenar, como você vai distribuir isso,
Isso já chegou até na ciência, vou falar para vocês. E a parte mais ofensiva, então, ela é mais flexível nessa parte de gestão de dados, mas sempre tem que ter a parte da lei de gerar proteção de dados. Tá bom? Lei geral de proteção de dados. A gente tem duas arquiteturas aqui muito diferentes. Na verdade, uma gera a outra, né? Mas é como a gente move os dados. Uma é a SSOT e a outra é MVOT. E uma é Single Source of Truth e a outra é Multiple Version of Truth. E o que seriam essas duas? Né? O que é SSOT e MVOT? O SSOT, né, quando a gente fala de uma única fonte de dados da verdade, é essa fonte incontestável da sua organização, tá bom? De fornecer os seus dados. Então, o departamento da empresa tem um departamento só para isso e ninguém pode manipular esse dado. Esse dado ele é feito só por um departamento da empresa, porque a empresa ela não distribui dados. Quem faz muito isso é a parte dos hospitais e dos bancos ali. Os hospitais e os bancos eles não distribuem os dados e eles passam exclusivamente só desse departamento. Já o MVOT, que é a parte de Multiple Version of Truth, a gente tem essa parte de aquisição de dados do SSOT, então a empresa ela tem um departamento do SSOT, mas ela trabalha com a parte mais ofensiva de dados. Então você vai ter que cada outro departamento vai realizar uma manipulação sobre ele, tá bom? Então cada departamento, como eu digo aqui, ele vai transformar seu dado em a sua própria versão distinta do SSOT, tá bom? Então essa parte que vem distinguidamente em relação aos dois. Mas os dados do MVOT já tem um link com o SSOT normalmente. Quando você cria uma versão do dado nova, manipulada, que você fez, você normalizou o dado de alguma maneira, colocou em uma tabela, em um banco de dados, você faz o link do SSOT, porque esse link ele é criptografado normalmente para não perder essa parte de onde veio os dados. Resumidamente, a gente tem esse gráfico aqui, onde eu falei para vocês, em relação à parte defensiva e à parte ofensiva. E, por exemplo, como eu falei para vocês, os hospitais eles trabalham mais a parte defensiva ali do que a ofensiva, né, no caso, onde ele tem essa parte de qualidade do dado, proteção do dado, onde tem a ver com dados que envolvem pessoas, né, regulamentação. Já o banco está mais ou menos ali, porque o banco também ele tem a parte da fragilidade que cada pessoa confia no seu dinheiro ao banco, claramente, então ele quer que o banco também tenha a parte de segurança, mas ele sempre olha para essa parte dinâmica do mercado, né? Será que eu não consigo captar mais clientes? Será que eu não consigo fornecer pacotes para os clientes que eles mais desejam? Então ele também tem um pouquinho dessa estratégia mais ofensiva. Então ele está dentro dos bancos, existem muito analistas de dados, eu conheço vários amigos dessa parte. Tá? Isso é vendedores que são a parte menos regulados, onde eles estão muito mais rápidos no mercado. Tá? Então são muito essas mudanças que os vendedores e até grandes empresas fazem de ser poucos regulados, essa estratégia mais ofensiva, onde eles têm muito mais a parte de análise lá dentro. E como eu falei para vocês, a gestão de dados já chega de suma importância nesse momento, né? Quando a gente pensa na parte de gestão de dados, gerenciamento, a gente tem toda essa parte aqui em volta do data management. A gente tem a governança, a arquitetura, sistema de base de dados, a gente tem a parte do management de metadados, a gente tem a quality control, a qualidade de dados, a integração, warehousing, a gente tem transformação dos dados, a gente tem muita coisa envolvida com essa parte de coleta, manipulação e recuperação de informações, que é onde está mais saturada a parte do engenheiro de dados e arquiteto de dados, que é essa parte de data management. E o sistema de informação, que hoje em dia é uma área muito voltada para isso, surge também nessa parte de como a gente deve manipular e recuperar. A gestão de dados ela é muito importante, inclusive a FAPESP já há 4 anos atrás, ela pede exclusivamente que você mande um projeto com um plano de gestão de dados. Se você não mandar um projeto de gestão de dados, ele não vai ser aceito. Você precisa ter um plano de gestão de dados para o seu projeto especificamente. Tá? De mestrado, doutorado, pós-doc, qualquer outro que você fosse mandar, tem que ter um plano de gestão de dados. Internacionalmente, existem até organizações que fazem para você essa parte de gestão de dados. Né? Esses ingleses, por exemplo, da MBTU e da Online, eles fazem para você essa parte de gestão de dados, desde o zero até a parte mais avançada. Então, existem empresas especificamente com isso. No Brasil, eu não conheço muitas delas. Tem algumas que eu fiquei sabendo, uma ou duas que eu conheci há uns 2 anos atrás, mas eu não sei como elas estão hoje em dia, mas fora do país existem bastante a respeito disso. Tá? Vou falando de umas tecnologias a respeito de gestão de dados. A primeira que eu gosto de comentar é do Apache Hadoop. A Apache Hadoop é a parte que usa o MapReduce para pegar a sua informação e dividir ela
em diversos dados e processar eles de maneira independente e depois fazer uma classificação dos seus resultados. É uma tecnologia já há algum tempo que está no mercado e ela é super, hiper importante para Big Data, porque essa parte de processar independente e não linearmente é melhor. Tá? Com certeza você vai trazer resultados mais rápidos. Outra também é a Cloud Computing, que chegou e todo mundo está utilizando, que é a computação em nuvem. Essa, com certeza, você consegue ter acesso ao servidor, você consegue ter armazenamento, banco de dados, rede, softwares, IA, tudo que você quiser, você consegue produzir utilizando a Cloud Computing. As duas maiores, né, a AWS da Amazon e a Azure da Microsoft, são as que surgiram já há bastante tempo e hoje em dia estão totalmente únicas no mercado, onde você tem uma parte, a gente paga em dólar, né, ou em euro também, e para a gente é um pouco mais custoso. Mas também existem alguns servidores que você pode ter acesso também de universidades, onde você consegue também fazer essas manipulações. Mas se você quiser rodar em nuvem também, né, sem essa parte do teu computador em casa, só acesso à internet, você consegue, exclusivamente. Então, Cloud Computing, computação em nuvem, surgiu para fazer isso. Na parte de banco de dados, a sua projeção é super importante. Eu deixo aqui, né, na parte de análise de dados, duas tecnologias para vocês. A SQL, que é relacional, e o NoSQL, a NoSQL, que ela não é relacional. Né? O NoSQL, então, quando você tem dados não estruturados, é mais fácil de você pensar. Então, ele é mais rápido para Big Data do que o SQL. O SQL em si, ele é relacional, então você tem que ter uma relação entre as tabelas. Imagina que você tem várias planilhas do Excel, você tem que ter um link entre as planilhas. Então, essa busca fica muito mais lenta do que um dado não estruturado, de que você tem acesso a cada planilha independentemente de maneira mais rápida. Tá? Você consegue fazer links entre as planilhas mais rápido também, dependendo da estrutura que você faz. Então, se você quer entrar na análise de dados e trabalhar com banco de dados, eu aconselho você a estudar essas duas tecnologias, o SQL e o NoSQL, que é o SQL e o NoSQL, que vai ser super importante para vocês que estão começando agora. Outra também é o Apache Spark, que surgiu contra o MapReduce do Apache Hadoop. O Apache Hadoop, a diferença dos dois, né? O Apache Hadoop faz os testes em HD e o Apache Spark usa a memória. Então, normalmente, as máquinas que têm Apache Spark têm um pouco mais de memória, na verdade, muito mais memória do que as máquinas Apache Hadoop. Então, essa tecnologia favoreceu porque, claramente, a gente teve essa parte de flash memory usado muito hoje em dia, que são os HDs SSDs. A gente sabe que antigamente usava os HDs tradicionais, né? E o processamento era muito mais rápido. Hoje, quando você tem um SSD no seu computador, o processo é muito mais rápido, você liga mais rápido, você consegue acessar as coisas mais rápidas, tudo através dessa parte do flash memory. E então essa diferença do Spark para o Hadoop é uma tecnologia recente também, e ela chega a um processamento de quase 100 vezes mais rápido que o MapReduce. Para a parte de visualização de dados, o que surgiu muito em necessidade é a parte do Business Intelligence, que é essa parte empresarial. Então, se você quer aprender também que as empresas utilizam muito a parte de Power BI e Digital Analytics em BI, né, para tomada de decisão, porque você mostra um gráfico sobre perfil de clientes, sobre o aumento de crescimento, faz uma análise estatística comparativa, tudo utilizando o Power BI. Então, o Power BI, quem trabalha em empresa precisa saber. Tá bom? Tem Power BI vinculado com SQL, tem Power BI vinculado com Python, tem Power BI vinculado com Excel, tem Power BI vinculado com tudo. E é uma maneira de tomar decisão impulsionada por dados, que nós falamos aqui. Tá? Então, Power BI, pessoal, é a tecnologia hoje em dia em empresas, porque é muito mais fácil de você visualizar o seu dado. Tá? Em vez de você mostrar gráficos em si, então, você mostra o painel, faz filtro na hora, então é super importante. Também, quem quiser a parte um pouco mais avançada, né, de linguagem de programação, é importante também. Eu deixo como dica nessa parte de aprender Python e R, Python para processamento de dados e Machine Learning e R para visualização de dados e estatística. Os dois são complementares, então os dois são muito importantes, tá? Para os dois também. A parte do análise de dados sempre aprende R e Python para essa parte mesmo, para a parte de processamento e visualização. Tá? E análise estatística, então também deixo para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso. E a parte de Machine Learning, né? A parte de você aprender a aprendizagem de máquinas, que surgiu há um bom tempo já, ela já está há muito tempo, porque ela não tem essa parte de... eu falo basicamente que não tem nada de learning, né?
é puramente estatística por trás. Então, se você sabe de estatísticas por trás de cada uma dessa parte de aprendizado de máquina, você sabe utilizar de maneira correta qual é o melhor algoritmo para o seu dado. Então, também você tem essa parte de inteligência artificial surgindo bastante para a construção desses modelos analíticos para predição em diversos momentos. Também é importante. Então, como dessa grande suma importância, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre aprendizagem de máquina, vou fazer um resuminho para vocês. Eu vou falar só a parte de machine learning e não o deep learning, que é aprendizado profundo, que é outra estratégia de dados, tá? Que a gente utiliza outro tipo de estrutura de dados, na verdade, que a gente usa em deep learning em relação ao machine learning, que é o aprendizagem de máquina tradicional. O machine learning, especificamente, você vai ter a parte dos seus dados, então você vai imputar os seus dados, ele pode ser estruturado, não estruturado, ele pode ser supervisionado ou não supervisionado, tá? Ele pode vir de usuário, pode vir de resultado de qualquer coisa, de qualquer fonte de dados que você tem. E a parte de learning, entre aspas, aqui, você vai utilizar o seu melhor sistema de predição, o seu melhor algoritmo de predição, matematicamente falando, para produzir um resultado. E nisso você vai ter o seu output data de predição, ou até, estatisticamente falando, de clusterização de perfis especificamente. Então, basicamente é isso. Você pega o seu dado, você joga ele numa máquina, essa máquina vai aprender padrões, que é essa palavra importante, padrões, especificamente a respeito dos seus dados, e vai jogar o seu dado a partir da sua entrada necessária que você deseja. O machine learning, especificamente, ele é dividido em 3 grandes frentes, e cada uma tem as suas subdivisões. Os não supervisionados, onde você não tem um label especificamente do seu dado, onde ele tinha são muito mais algoritmos matemáticos em si, tá bom? Na parte de estrutura de não supervisionado. A gente tem a parte de supervisionado, onde você conhece o label de cada pessoa. Por exemplo, você tem uma planilha de 10 mil pacientes e você tem várias métricas desses pacientes, como altura, peso, idade, assim por diante. E no final, você tem uma coluna de que essa pessoa morreu e não morreu. Tá? Então, como você tem essa coluna final de... A gente fala que ela possui um label especificamente ao seu caso, que nesse caso é morte ou não morte, ele é chamado é chamado de supervisionado, onde você tem uma supervisão que o machine learning ele vai utilizar em diversas maneiras, exclusivamente para classificação nesse caso, né? Você quer classificar um diagnóstico, quer classificar uma imagem, quer classificar fraude, você tem que conhecer seu dado anteriormente, né? Tem que conhecer o grupo dele. Quando você não conhece esse grupo, que tem a informação basicamente só de colunas numéricas ou colunas que são categóricas, e que você pode utilizar isso de maneira mais eficiente, você vai usar o não supervisionado para fazer. A parte da regressão é bem importante, porque ela vai fazer uma parte de predição, tá? De uma coisa futura, por exemplo, que a gente chama de forecasting. E tem o aprendizado de reforço, nesse caso, o game AI. Quando você está utilizando uma gamificação, você consegue fazer isso, até a robotização também, né? O robô, ele aprende com o que ele está em tempo real, então ele está aprendendo com o seu perfil, e nesse caso ele consegue até fazer predições no futuro. E essas são as decisões reais que a gente fala aqui. Então, em tempo real, ele aprende, ele não utiliza a máquina com que ele está com um dado de 2, 3 anos atrás, não. Com o que você está fazendo no jogo atualmente. E cada um tem as suas versões boas, versões ruins, né? Então, você pode utilizar um é melhor que o outro em diversos momentos. Então, tem esses grandes 3 tipos que eu gosto de comentar. Vou falar um pouquinho deles aqui, então, começando com a parte de classificação. A classificação é utilizada em diversos momentos. Por exemplo, o Gmail utiliza a classificação para a predição de spams. Você tem aqui e-mail que é spam e não spam, ele sabe disso porque você só abre um tipo de e-mail. Então, dado que você só abre um tipo de e-mail, ele consegue classificar para você. Tem aquela flag que eu falei para vocês, aquele label zeros e uns. Você também consegue fazer a parte com a imagem. Você cria um grupo de imagens, por exemplo, aqui, um grupo de imagens de maçãs, peras, mangas. Quando você passa isso para a máquina aprende o padrão Apple, aprende o padrão Pear e aprende o padrão Mango. E nisso, quando você passa uma nova imagem para ele, ele vai pegar esse padrão aqui de fruta e vai predizer para você que, nesse caso, é uma pera. Então, essa Classification Task, que é algoritmo supervisionado, porque você já conhece previamente o label, a gente usa também para classificação. Na parte da saúde, a gente usa muito a parte de classificação em imagens. Então, por exemplo, esse estudo que eu aconselho vocês lerem de 2022, foi bem legal, porque ele pegou aqui várias imagens de X-ray, no caso, onde tinha a parte de pneumonia viral e bacteriana. Então tinha lá, né, o raio-x do pulmão de pessoas normais, raio-x de pessoas com pneumonia viral,
e pessoas com pneumonia bacteriana. Eles até fizeram um resize, né, para deixar mais todo mundo do mesmo tamanho, no caso. Essa parte de data argumentation, né, que a gente faz essa manipulação sobre a imagem de vários ângulos para poder favorecer o meu conhecimento. Então você tem essa parte de treinar o seu modelo a partir dessas imagens. Por que é a parte de classificação? Porque a máquina vai pegar a imagem do normal, vai treinar, vai pegar a imagem da pneumonia viral, vai treinar, e vai pegar a imagem da pneumonia bacteriana, vai treinar. Então, para cada um deles vai ter um modelo diferente. Então, quando você entra com uma nova imagem, dado o tipo de estrutura que você tem da sua imagem, você consegue classificar como normal, pneumonia viral ou bacteriana. Então, foi bem legal esse estudo, porque ele utilizou a parte de machine learning com a parte da saúde para a parte da predição. Então, quando a pessoa for lá, no médico, por exemplo, dá para a gente colocar esse sistema lá já direto no hospital. Quando você tirar o raio-x, a máquina vai receber essa imagem, vai transferir o conhecimento, né? A gente chama de Data Argumentation through Sharing, Knowledge, e vai passar diretamente com o resultado para a pessoa. Olha, você tem pneumonia bacteriana, por exemplo. Essa parte é bem legal. Outro tipo de estudo também que fizeram em Covid-19, que eles pegaram os pacientes lá do hospital da USP, eles pegaram vários dados deles, como dados da emergência mesmo, de pressão, altura, idade, alguns exames também vitais, e fizeram os dados de machine learning para predição do outcome. Se ele saiu do hospital facilmente, então ele tinha a parte, na verdade, se ele teve o outcome com a Covid-19, que ele teve morte, ou foi de maneira média, ou foi de maneira mais leve. Então, se foi leve, médio ou mais severo. Com essas 3 classificações que eles fizeram com os pacientes do hospital, só utilizando mesmo a parte de exames e a parte do departamento de emergência, como para saber realmente a altura, o sexo, a idade, coisas assim. Então, também é utilizado nos hospitais na saúde, essa parte. Como falei para vocês, né, depende muito da parte da classificação, né, dos algoritmos que vocês utilizam. A gente tem muitos algoritmos aqui, desde a parte de árvore de decisão, SVM, Random Forest. Então, tem que saber um pouquinho de cada algoritmo também, tá? Essa que eu digo sempre bastante. Cada algoritmo vai proporcionar para a gente uma estrutura diferente. Você pode utilizar vários e verificar qual é o melhor, porque cada um deles tem um algoritmo diferente de classificação, que normalmente eu falo para as pessoas. Mas, além disso, também a parte de classificação é muito importante para a gente utilizar na parte exploratória de dados. Porque a gente consegue dividir os grupos, consegue fazer testes estatísticos comparativos entre os grupos. Outro também é a regressão, no caso. Então, a regressão especificamente, ela quer, diferente da predição, a regressão ela vai predizer um valor. Nesse caso, você quer fazer uma predição futura sobre um valor de vendas do seu produto, por exemplo. Então, você tem essa associação entre variáveis dependentes e independentes aqui no caso. Então, o modelo de regressão é mais a parte de predição numérica e não predição de uma classe com uma classificação. Ela é utilizada, por exemplo, para predição de vendas. Você pega o seu perfil de vendas lá atrás e você consegue fazer a parte da predição do futuro. Nesse caso, a linha vermelha é a predição, a linha azul é a original. Então, você também consegue utilizar para predição de vendas. Você consegue utilizar, por exemplo, para análise de risco em fraude. Assim que você passa o seu cartão na máquina, ele consegue verificar como se o cartão está bloqueado, ou se tem a parte de saldo suficiente, se esse caso for aceito ou não. Se ele for aceito, ele vai usar um modelo preditivo para te produzir um score de risco daquela transição. Esse é o que os bancos fazem, eles calculam um score de risco para a sua, aquela utilização do que ele ser um cartão do banco. E se isso for um score alto ali, se ele pedir um score alto para você de fraude, ele vai participar de uma investigação, vai ser checada exclusivamente pelo banco, vai dar um feedback, e assim pode ser aceito ou não novamente. E também, exclusivamente, a gente tem muitos algoritmos de regressão que a gente pode utilizar. A gente vai desde a parte da regressão linear, a polinomial, até modelos que são multilineares. E para cada um deles, especificamente, a gente faz a parte de data argumentation até a data normalization. Para cada um deles, é super importante, essa parte de feature engineering. A variação do modelo também, muito importante. E com o histograma, que é o mais clássico de todos, esse gráfico a gente consegue observar o nosso tipo de distribuição. E dependendo do tipo de distribuição do dado, você faz um tipo de análise. Tanto estatística como a parte de machine learning. E eu também gostaria de comentar um pouquinho sobre a parte de clustering. A parte de clustering é muito importante, porque é uma maneira também de você organizar os seus dados. Ele é não supervisionado. Ele utiliza
partes de informações de cada um dos grupos e tenta utilizar não supervisionadamente essa criação. E por que ela é super importante, né? A gente não conhece os labels. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pegou o grupo de morango, maçã e pera, aplicou o algoritmo de clustering e ele automaticamente dividiu a partir das métricas, como, por exemplo, o tamanho da folha, peso, coloração e assim por diante, tá bom? Então ele consegue pegar essas informações matemáticas, nesse caso, e até também as categóricas, e dividir os grupos, sem saber o label deles. Ele somente dividiu, nesse caso, efetivamente conseguiu. E onde é aplicado isso, por exemplo, ele é aplicado na segmentação de mercados. A segmentação de mercados faz muito isso. Ele pega o perfil das pessoas, usa o algoritmo de clustering para segmentar o perfil das pessoas e consegue clusterizar, ou seja, identificar clusters, agrupamentos de pessoas que têm perfis em comum. E nesse caso, você consegue também observar o quanto que existe de pessoas iguais e o quanto existe de pessoas diferentes. Essa é a parte mais importante, tá bom? Que os bancos fazem, que as empresas que todo mundo utiliza, como as empresas de energia, água, fazem também, tá? Para ver perfis exclusivamente. Então, esses clusters são construídos sem conhecimento prévio e eles querem saber o que essas pessoas têm em comum e assim conseguem produzir produtos específicos. Pensando em tudo isso que a gente fez, a gente consegue finalizar agora com a tomada de decisão a respeito usando dados, que vem a parte de Data Driven Decision Making, em inglês. Ele vai passar, então, pela visão da empresa, a fonte de dados, a organização do dado, que a gente falou de gestão ali em cima, a análise de dados, que são os algoritmos, e a visualização e conclusões que você faz sobre os seus dados. E, especificamente, né, a visão em si da empresa ela é super importante porque você precisa definir sua visão futura. Precisa definir sua visão futura. Porque vai estar incluído os seus objetivos principais e resultados. E são esses dois carinhas que vão definir os seus indicadores-chave de desempenho, que são chamados KPIs, né? E são Key Performance Indicators. Então, se você pesquisar em inglês, até ver vários livros em inglês, ele fala muito sobre os KPIs. KPIs para cá, KPIs para lá, porque eles são importantes. Sem o seu objetivo e sem os seus principais resultados que você deseja, você não consegue identificar seus indicadores principais e quais são as melhores métricas. E é por isso que eu falo que os analistas de dados têm que estar nas reuniões de negócios, porque são super importantes para eles saberem definir aonde vão estar os melhores indicadores, melhores métricas. E é super importante. Eu falei para vocês lá, eu até mostrei para vocês o perfil do analista de dados, do cientista de dados. Esse cara, ele tem que estar presente na parte da comunicação, tem que saber. Então esse é o grande diferencial, saber a visão da empresa. Depois da fonte de dados, essas são super relevantes. Aonde a gente vai extrair informação? Né? E a parte de gestão de dados, até as tecnologias, a gente vai processar e vai armazenar. Mas aonde vai tirar? Então, por exemplo, aqui eu peguei para vocês um exemplo de alguns dados referentes a bancos. Por exemplo, você pode pegar margem de lucro, né? Especificamente você pode pegar margem de lucro, a produtividade, a relação da produtividade que você tem em relação ao quanto de produto foi para o mercado, quanto de produto você teve de retorno, o retorno de investimento, né, que são os ROIs, Return of Investment, em inglês. Então, os ROIs, se você pesquisar pela sigla ROI, você vai ver que tem livros e livros sobre retorno de investimentos. Onde eu devo investir mais, o porquê que eu devo investir mais. Então, também tem que tirar métricas a respeito de retorno de investimentos em várias. Número de clientes, perfil de clientes, super importante. E isso também tem a ver com suas receitas. As receitas que você coloca é também uma maneira bastante importante a respeito de uma tomada de decisão que você faz sobre os seus dados. Tá. Depois a gente vai falar um pouco da organização, então a gente tem como a gente deve organizar os dados, a gente falou muito sobre isso, mas tem organização hierárquica, onde você tem como se fosse uma organização, nesse caso, sempre super subordinada a uma entidade principal. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma tabela de frequência e outra de atendimentos, e essa de atendimentos eu tenho a quantidade de atendimentos, tempo de pausa, viagem de negócios, se as pessoas foram fazer viagem de negócios ou não, se as pessoas tiraram férias. Então eu consigo fazer várias argumentations a respeito do atendimento, e o atendimento tem a ver com frequência da minha entidade principal. Então também, se é de forma hierárquica, você usa a nova estrutura de dados. Relacional ou não relacional, por exemplo. A organização de série temporal cronológica também, né, a parte temporal de análise de dados, a gente pode fazer até regressão também. A gente tem a parte de visualização de dados, que é super importante para extrair informações de dados complexos, então tem que saber também um pouquinho sobre isso.
E a parte baseada em grafo, por exemplo, você tem que os seus nós representam as pessoas, são seus tipos de dados atual, e a aresta, né, que são a flechinha que no caso representa essa relação, ou seja, como os dados estão conectados. O LinkedIn faz muito sobre isso, você tem as pessoas lá e essas relações entre as pessoas, e ele sempre vai tentar identificar o porquê que essas duas pessoas estão relacionadas, quais são os perfis semelhantes entre eles. Será que eles gostam da mesma entidade de dados? Será que eles estão na mesma empresa? Qual é a relação entre eles? Né? Então, isso é super importante. Então, essa é a tecnologia baseada em grafos. Depois a gente passa para análise de dados, tem que saber analisar também, as percepções práticas para tomar decisão, mostrar que realmente existe diferença entre dois grupos, e a gente está vendo uma prevalência de um certo grupo, aqui que entra a habilidade mais da programação, estatística e machine learning. E o não menos importante, né? Visualização de dados, pessoal, é super importante porque existem pessoas, por exemplo, que são as pessoas que não conseguem distinguir cores, no caso, especificamente, os daltônicos. 8% das pessoas do mundo são daltônicos. Então, eu deixo para vocês aqui 2 sites e livros para vocês lerem sobre visualização de dados, que é o DataVis Catalog, que ele mostra vários gráficos para vocês a respeito disso, e o livro de fundamentação de dados também, tá? Esse livro aqui é muito legal, criado pelo Wilk, também é muito importante. Ele vai ensinar vocês a como utilizar dados de forma efetiva, quais são os melhores gráficos e assim por diante. E como eu falei para vocês, não utilizem verde e vermelho. Por favor, não utilizem, porque as pessoas não conseguem visualizar, os daltônicos não conseguem visualizar. Deixo para vocês aqui 8 cores super ótimas para vocês diferenciarem aqui as cores. Então, utilizem gráfico com essas cores aqui que os daltônicos vão conseguir diferenciar. Mas, basicamente, utilizem azul e vermelho, tá, pessoal? Azul e vermelho são os dois que utilizam e conseguem diferenciar mais. São as cores clássicas. Esse site no Top Total aqui, se você passar sua imagem lá e colocar o filtro do tipo de daltonismo que você tem, protopenia e assim por diante, são 3, ele consegue mostrar para você como uma pessoa daltônica visualiza o seu dado. Então, deixo para vocês aqui também. E para finalizar essa parte, eu gostaria que sempre a gente pensasse nas conclusões a respeito dos nossos dados, antes e depois da tomada de decisão. Né? Então, será que o que eu sabia a respeito dos dados eu estou analisando? Será que eu sei o que eu já sabia? Será que é uma coisa nova? Será que eu tenho, então, novas informações que eu descobri? Quais foram elas? Então, como pela última vez ali, né, como que as empresas vão favorecer o uso dessas informações que eu obtive para atingir metas dentro dela? Então, essas são as 3 grandes perguntas que eu sempre falo para as pessoas fazerem. Né? O que eu já sabia, como as novas informações podem atingir os novos valores das empresas e como que as empresas podem utilizar essa informação. Tá? Essa é a parte conclusiva da nossa tomada aqui de decisão. Então, para finalizar, deixa eu só falar para vocês de que você pode ter um dado sem informação, mas você não pode ter uma informação sem dados. Isso é importante. Então, eu agradeço novamente a todo mundo. Acho que nesses 10 minutinhos finais eu estou aberto a perguntas. Quem quiser me enviar e-mail pode me enviar, aqui especificamente. Então, novamente, obrigado pelo convite a todo mundo. Obrigado, Fábio, também pelo grande convite, por estar ajudando agora nessa manhã. Obrigado novamente, pessoal. Muito obrigado, professor Lucas. A gente tem um minutinho, que queria saber se alguém tem perguntas, questionamentos, dúvidas. No chat tem alguma coisa. A Mariana, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, professor Lucas. Parabéns pela excelente apresentação. Foi muito informativa, muito interessante. Eu tenho uma pergunta simples, talvez, mas para quem é iniciante nessa área, assim como eu queria saber a sua opinião. Para começar a se inserir nessa área, qual a melhor linguagem de programação aprender hoje? R ou Python? E que você citou as duas. Obrigada. Obrigado. Bem, pelo tipo de estrutura que as pessoas mais utilizam hoje em dia, pela grande quantidade de documentos que a gente tem, eu aconselho por Python. Você começa por Python, que ele é melhor, porque tem muito mais documentação, muito mais vídeos, se você for pensar, muito mais listas de exercícios. Mas depois, com a sua grande concentração de conhecimento em Python que você vai ter, você já consegue utilizar o R especificamente, porque o R é muito mais command line também em muito momento, sabe? Você tem que saber usar o pacote, saber usar carregar um dado. E se você já utiliza o Python, você já vai saber disso. Então, acho que Python é a resposta. Obrigada. Obrigado, Mariana. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? Perguntas?
questionamentos, dúvidas, indicações, recomendações? Não? Bom, então, acho que é isso. Lucas, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que era isso mesmo. Então, agradeço a todo mundo pela presença. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre análise de dados, trabalhar um pouquinho mais com análise de dados, pode mandar e-mail lá. Cheguei na casa esse ano, estou super feliz com o que a USP está fazendo atualmente com essa parte de análise de dados, principalmente em saúde. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pode mandar e-mail. Então, agradeço novamente a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Muito obrigado, professor Lucas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela apresentação. Excelente, como sempre. E, pessoal, muito obrigado. A lista de presença já foi colocada aqui algumas vezes. Por favor, não esqueçam. E temos mais atividades entre hoje e amanhã. Por favor, aproveitem. E, pela forma, muito obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau.